Viver somente de pensamento positivo causa muita frustração, porque a pessoa ouve isso a toda hora. Pense positivo, mas não é só isso. Pensar positivo é o primeiro passo, mas não é o único. O segredo está no sentimento positivo e na gerência certa e aplicação direcionada dos sentimentos não tão positivos assim que também temos. Isso é o ressignificar, ou seja, redirecionar a força das emoções para os sentimentos certos. E aí, fazermos as devidas correções acontecerem partindo de dentro de nós, porque quando temos momentos ruins, é que nós temos que entender e estar agindo sobre isso. Veja essa história. Você está dirigindo numa rodovia tranquilamente, quando um carro cruza na sua frente em alta velocidade, te fecha e sai em disparada, cortando perigosamente todos os outros carros. Uma velocidade imensa, risco para todo mundo. Aí você grita um palavrão, chama o sujeito de louco, irresponsável, inconsequente, canalha, você fica brabo. O susto de ver o carro quase colidindo com você causou diversas manifestações, emoções. Você se assustou e seu coração disparou, claro. Você suou as mãos, a sua respiração ficou curta, você ficou pronto para brigar. Se formos fazer uma análise interna do acontecimento que houve dentro de você, você teve susto, medo, depois raiva e um monte de sentimentos ruins que te envenenaram, te intoxicaram. O seu estado pessoal ficou negativo. Difícil, não é mesmo? Mas acontece. Agora imagine se nesse momento que você levou essa fechada do carro, você ficasse totalmente assustado na hora e tivesse todas essas manifestações fisiológicas. Porém, você escolheu considerar que poderia se tratar de uma pessoa levando alguém doente, quase morrendo, para um hospital. E isso fazia com que aquela pessoa dirigisse loucamente. Então, naquele momento, veio uma imagem de que aquele carro estava funcionando como uma ambulância. Esse simples fato faz com que você, mesmo diante de tantas emoções que você chegou a sentir, taquicardia, suou as mãos e etc., a sua resposta sentimental sobre esse evento fosse totalmente diferente. Na primeira, surgiu a raiva, a revolta, a indignação como sentimento final. Já na segunda, surgiu a compaixão. Você se deteve diante disso pela situação. E isso é um exemplo de que nós podemos dar comandos conscientes ao nosso cérebro e que vão modificar a nossa percepção como nós vemos a realidade. Fazer os nossos estados internos se modificarem. E isso vai influenciar profundamente o nosso dia, as nossas ações, as nossas realizações, os nossos resultados. Isso é a ressignificação. Da visão inicial do vilão, o outro motorista passou à visão de herói. O mais importante, na verdade, nessa história, foi como você se sentiu com isso tudo, deixando de morrer por dentro. Escolhendo o controle sobre você, isso gerou um sentimento de mais calma. Numa única linha mental, isso funciona assim: os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, os comportamentos, né? Que geram resultados. Resultado é o que nos interessa, mas inicia-se com esses pensamentos positivos, de preferência, sentimentos, e como resultados teremos saídas melhores de nós. Essa é a lógica dos vencedores. Os pensamentos fazem os sentimentos, porém nós podemos escolher como será esse sentimento, o desfecho. Mas por isso que diz que os pensamentos positivos são a chave. Só que as pessoas não falam a frase toda, a linha mental inteira. E não entendem que o segredo não está só nos pensamentos positivos, e sim, quando nós somamos a esses pensamentos, os sentimentos positivos, porque eles é que nos fazem agir melhor, sendo a minha essência, que eu tanto falo, o meu melhor eu. Ao termos isso em nós bem definidos, nós começamos a ter a autorresponsabilidade
que é a clara responsabilidade sobre nós mesmos. E é esse conjunto que faz com que nós sejamos coerentes ao escolher as coisas para a nossa vida. No momento dessas escolhas, o nosso destino e a nossa história verdadeiramente estão sendo escritos. A escolha do que pensamos faz diferença no desfecho, mas é o sentimento que dá o tom dessa brincadeira. Depois de escolhida a nossa posição na cabine de nosso próprio comando, nós seguimos o fluxo e escolhemos viver. Assim, nós vamos colhendo o que plantamos, seja bom ou às vezes não tão bom assim, devido às nossas escolhas erradas, né? Eu vou te dar 2 dicas para você entender todo o conjunto e lembrar disso. O que nós vimos chama-se ciclo dos comportamentos, mas eu a chamo de pensa-sentimentos, porque os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que temos resultados. E aí acontece toda a mágica. Quando eu lembro pensa-sentimentos, lembro de tudo. E a realidade do mundo depende do observador, de como nós olhamos as coisas. A forma como uma mesma situação é vista por 2 pessoas depende muito menos da razão do fato em si do que das emoções e os sentimentos sobre o próprio fato. É o olhar da pessoa é que vai designar como será o todo, o que vai realmente ficar. E a segunda dica é que a emoção é um rio desaguando dentro de nós. Não adianta segurar. Mas para gravar essa fala de certa forma, eu vou dizer para você uma frase escatológica. Eu costumo dizer que a emoção nossa é como um vômito. Quando ele vem, você não consegue segurar. A única coisa que você consegue, às vezes, é direcionar para onde você vai fazê-lo, livrando de ser em algum lugar ou em cima de alguém. Isso é o que nós precisamos redirecionar e deixar com que tudo flua. Isso sempre funciona desta forma. O importante é você entender que o ciclo dos comportamentos nos comanda, mas nós podemos comandar todo esse ciclo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.